Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de atualização do Guia do Scrum. Então, a explicação que eu quero trazer para você aqui hoje são as regras do jogo, mas de forma que vocês possam compreendê-las de maneira bem tranquila. Então, vai ser um bate-papo aqui, vai ser um bate-papo tranquilo, uma conversa bem clara e específica, focando no que realmente importa, para que ao final deste curso você tenha a noção bem apurada do guide, das atualizações e de como o Scrum funciona. Porque ao estudar o guide, assim, de forma teórica, como eu estou te apresentando aqui, você vai ter uma noção bem abrangente mesmo de como aplicar o Scrum. E no final, lembre-se, o terceiro nível deste nosso curso é você aplicar o Scrum na prática. Então, se você conseguir fazer isso, você conseguiu obter os resultados. Então, a primeira versão foi lançada em 2010, como eu já citei, e houve ali pequenas evoluções, contínuas evoluções, que culminaram no que nós temos hoje. Em novembro de 2020 foi lançado a nova versão do Guide. Até aqui tudo bem? As regras do jogo. O que são as regras do jogo, então? É o guia do Scrum. E as regras do jogo contêm o que é necessário para preservar a eficácia do Scrum. Então você tem o guia lançado em 2020, em setembro de 2020, e você tem as regras, que é o próprio guia. E essas regras é aquilo que faz com que você tenha o Scrum preservado, o framework preservado. Então, para entender o Scrum, você tem que seguir o guia. Ponto. Este é o ponto. Então, o propósito do guide, do guia do Scrum, é ensinar o Scrum ao mundo. Nós temos o propósito do Scrum, que é ser um framework simples e que gere valor, e nós temos o propósito do Guide, que é ensinar o Scrum ao mundo. Então, quando eu falo ensinar o Scrum ao mundo, eu não faço restrição alguma. Eu digo que eu vou utilizar o Scrum em uma organização religiosa, eu vou utilizar o Scrum em uma escola, eu vou utilizar o Scrum em uma empresa pequena, média e grande, eu vou utilizar o Scrum em todo e qualquer lugar que existam projetos para serem gerenciados. Falou em gestão de projetos, eu posso inserir o Scrum. Falou em tarefas que tem prazo, e falou em construção de produto, em desenvolvimento de produto, eu posso inserir o Scrum. Produto ou serviço, que fique bem claro. Então, falando sobre isso, já antecipando os fatos, o Scrum ele tem uma abrangência enorme. É mais fácil pensar na abrangência do Scrum como algo ilimitado. Agora, de modo que essa sua ilimitude ou falta de limitação, digamos assim, ela está restrita a um contexto. Qual o contexto? Observe bem, o Scrum ele é adequado e inadequado para algumas situações. Você pode usar o Scrum basicamente em todo e qualquer projeto. Porém, existem lugares que ele é mais adequado. Se eu vou gerenciar, por exemplo, um projeto que não exige tanta mudança, como a construção de uma ponte, eu utilizo o método tradicional, cascata, gráfico de Gantt. Eu utilizo o PMBOK, certo? Agora, se eu preciso gerenciar algo que é volátil, que possui muita mudança em um curto período de tempo, eu utilizo o Scrum, porque o Scrum, ele é perfeito para tratar com projetos que tenham rápidas mudanças, que exijam mudanças. Então, na construção de um software onde a visão do produto é uma no início e ela pode mudar com o tempo, eu utilizo o Scrum, porque ali eu tenho uma flexibilidade maior. Eu não tenho tanta atenção ali à fase de planejamento e aquela papelada toda, aos requisitos do projeto. Mas eu vou focar no valor que eu entrego ao cliente. Então, já trazendo aqui uma distinção entre a gestão de projetos tradicional para a gestão de projeto ágil, é justamente isso que nós temos. O Scrum ele tem uma abrangência enorme, como eu falei, quase que ilimitada. Porém, existem adequações e inadequações que vale observar. Então, o Scrum atualmente ele ultrapassou todas as barreiras e está para além da área de TI. Nós não temos mais aquela restrição. O Scrum é desenvolvido para o TI, o pessoal do TI usa melhor. Não, nós temos o Scrum como um framework para todos utilizarem, gerar valor com ele. E
é importante observar que até mesmo aqueles termos que se referiam muito à área de TI foram removidos no Guide. Então, o Guide da atualização atual que nós temos hoje, o Guide 2020, as regras do jogo, ele possui essa característica de remover ali tudo aquilo que remetia à área de TI e deixar especificamente o framework enxuto, abrangente. Essa é a palavra melhor que explica. Então, de forma geral, o Scrum é para todos que conseguem gerar valor com ele, ok? Continuando. Então, quem usa o Scrum? Para além do domínio do TI, o Scrum tem sido utilizado em todo o mundo. Em vários segmentos e para diversos fins, ok? E o Scrum, ele se limita ao guia? Bem, a resposta é não, a princípio. Porém, você tem que observar uma coisa, depende do contexto. Por quê? As novas práticas podem ser incluídas no Scrum perfeitamente, porém não pode alterar a essência do framework, porque senão não faria sentido. Ele seria qualquer outra coisa, menos o Scrum. Se você altera a estrutura, por exemplo, se você altera, eu vou já me antecipar, eu sei que nós estamos aqui no bate-papo da conversa inicial, fase 0, que é o propósito do Scrum. Então a gente tem que pensar da seguinte forma. Vamos entender aqui o propósito e os fundamentos. Porém, deixa eu falar uma coisa interessante. Quando você tem o Scrum, quando você tem o método, o framework, se você atualiza um fundamento básico, que é o que nós vamos estudar lá na frente, que é, por exemplo, os pilares do Scrum. Quando você atualiza, não. Quando você interfere nos pilares e você modifica aquilo ali, você modificou o framework, você modificou a estrutura base. Então, o que deve ser observado é o seguinte: vamos manter a estrutura base, a essência do Scrum, e nós podemos inserir boas práticas. Nós podemos inserir ferramentas, outras ferramentas. Nós podemos utilizar, por exemplo, dashboards. Aqueles dashboards que contam a quantidade de tarefa que já são comumente utilizados no Scrum, que é aqueles gráfico de Burdal, por exemplo. Ali não é um artefato propriamente dito do Scrum, porém é vastamente utilizado. Não interfere em nada. O Planner Poker, que é você estimar as tarefas, quero dizer, muitas vezes melhora até mesmo a sua atuação para estimar as tarefas, se for necessário. Porém, se você tira ali um pilar, a transparência, aí você feriu a essência do Scrum. E ele vai passar a ser qualquer outra coisa menos Scrum, ok? Eu quero só que você entenda isso. Não existe esse limite, porém, você tem que saber o que você vai utilizar na sua aplicação prática. Se você quiser fazer Scrum, siga o Guide, siga as regras do jogo. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, aí fica a teu critério, tudo bem? Então a essência do Scrum, o que é essencial, ele está contido no Guide. No entanto, padrões, processos e insights podem ser aplicados ao método facilmente. É isso que tem que ficar claro em nossa mente, tudo bem? Para concluir, nós temos o início da nossa jornada aqui agora, na fase 1, e agora você conseguiu compreender o propósito do Scrum, e eu acredito que eu mostrei aqui os fundamentos deste propósito, eu mostrei o propósito do Guide e mostrei o porquê o Guide é essencial. Agora, nas próximas fases, nós vamos estudar a definição e teoria, os pilares, os valores, a questão do time, o time Scrum, os artefatos e também as principais mudanças. É a partir das próximas aulas que nós vamos estudar de fato o nível 2. Então, parabéns por ter chegado até aqui. No passado deste nível, foram poucas aulas, foi um nível rápido, mas era justamente isso. O Scrum ele é simples, então você tem que entender da forma que ele é. Você entendeu o propósito? Perfeito. Você já passou para o próximo nível. Agora vamos estudar cada etapa para que a gente tenha um conhecimento mais sólido do Scrum. Vamos entender como funciona a partir dos pilares, a partir dos valores, estudando o time, sabendo quais são os papéis, estudando o sprint, o que é um sprint, o que são os eventos, o que são artefatos. Tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas, tudo bem? Beleza?
Esta é a recompensa. Nos vemos no próximo nível e até mais.